E Evo Morales desembarcou agora há pouco na cidade do México, acompanhado de Álvaro Garcia Linera, ex-vice-presidente da Bolívia. Olá novamente, ouvintes do podcast. Estamos aqui para falar de Bolívia com mais uma professora. Hoje eu recebo aqui no nosso programa a professora Sue Yamamoto. Eu falei certo? Não, é Sue Yamamoto. Yamamoto, desculpa. Você pode se apresentar para a gente, Sue, por favor? Posso. Oi, tudo bom, Carlos? Obrigada pelo convite de participar aqui no podcast do IPAcast. Acho super legal o projeto de vocês, estou bastante feliz em colaborar com ele. Eu sou Sue Yamamoto, eu sou professora no Departamento de Ciência Política da Universidade Federal da Bahia, né? Mas na verdade, eu sou aí de perto de vocês, eu sou de Ribeirão Preto. Olha Estou aqui em Salvador como nova baiana, né? Enfim, tenho trabalhado um pouco com o tema da Bolívia desde a minha graduação, né? Então, eu fiz jornalismo na USP em 2000 enfim, me formei em 2008 e trabalhei com a Bolívia, fiz o meu trabalho de conclusão de curso lá sobre os movimentos sociais, né? E o processo do Evo Morales. O Evo Morales tinha ele entrou no governo em 2006, né? Então eu fui para lá logo em seguida, né? 2007, 2008, acompanhar os movimentos sociais. Depois eu fiz o mestrado na ciência política e trabalhei com o tema da Constituinte, né? A nova Constituição Política do Estado, que é justo essa que inaugura o Estado boliviano como Estado plurinacional, né? Também é ali em São Paulo, né? No Departamento de Ciência Política da USP. E aí, desse trabalho de mestrado, eu acabei publicando um livro que chama, tá em espanhol, né? Publiquei na Bolívia, que chama El Nacionalismo Boliviano em Tempos de Plurinacionalidade, né? O nacionalismo boliviano em tempos de plurinacionalidade, sobre a Constituinte, enfim, trabalhando um pouco esse conceito de plurinacionalidade. E depois, por último, eu fiz um doutorado na Inglaterra sobre os movimentos sociais e a memória histórica desses movimentos, né? Então, eu acabei trabalhando bastante com movimentos de Alalto, né, que são atores importantes agora no processo eleitoral, né, nesse processo último político eleitoral, golpe, etc., que a gente está acompanhando. Trabalhei bastante com movimentos cocaleiros, né, isso lá em 2008, né, de onde o Evo Morales um pouco com os movimentos das Terras Baixas, o MST das Terras Baixas, né, também em 2008, e alguns movimentos altiplano, de Almaçuyos, na minha tese de doutorado, e também com o movimento cívico de Potosí, né? Então, eu acabei passeando bastante por alguns eixos do país e algumas regiões, nesses últimos, acho que 10 anos, né? Mais de 10 anos de engajamento com o tema. Mas é isso. Nossa, muito bom. É difícil encontrar, né, esse interesse na academia, bom, pelo menos na de história, mas muito legal, muito interessante. Seu currículo eu ia chamar de invejável, mas não é a melhor palavra, né? Muito interessante. Bom, a primeira questão que eu tenho para te fazer, ela é uma pergunta um pouco ampla, né? O que acontece hoje na Bolívia? Então, a Bolívia, primeiro fato para a gente começar a explicar o que aconteceu na Bolívia nesse último período, foi um referendo constitucional que o Evo fez em 2016, né? Então, o Evo, as pessoas agora já devem estar mais ou menos sabendo, ele estava concorrendo nessas eleições a seu 4º mandato, né? Uhum. Mas a Bolívia, ela pode, segundo inclusive a própria Constituição que o partido do Evo aprovou, né, em 2009, os presidentes eles podem se reeleger somente uma vez, né? Então, o Evo teve seu primeiro mandato em 2005, uhum. Foi até 2009, né? Aí ele podia se reeleger, então ele se reelegeu até 2014, né? Quando chegou em 2014, ele conseguiu uma autorização para ser candidato novamente, porque se considerou que a normativa da Constituição ela só era vigente a partir de 2009, que foi quando a Constituição foi
aprovada, né? Então ele foi autorizado a se reeleger mais uma vez no período pós-constitucional, digamos assim. E aí chegou em 2016 e não tinha mais muito como justificar uma nova reeleição dele, né? Então ele propôs uma emenda constitucional que autorizaria excepcionalmente uma nova eleição dele para completar o que ele chamou de agenda patriótica, né? Que seria o bicentenário da independência da Bolívia, né? Em 2025. Sim. Essa emenda ela foi autorizada, né, foi aprovada pelo Congresso, que ele tinha maioria, né, o partido dele tinha maioria, e tinha que passar, segundo a própria Constituição, por um referendo popular, né. Esse referendo popular foi em 21 de fevereiro de 2016, e o Evo perdeu esse referendo, né, por 0,5% dos votos, mas ele perdeu, né. Então, por conta desse referendo, né, se a gente fosse levar esse referendo ao pé da letra, ele não poderia participar dessas eleições agora, de outubro de 2019, né? Só que o MAS e o Evo apelaram ao Tribunal Constitucional, reivindicando o direito humano dele, o direito fundamental dele de ser candidato. E aí, nesse sentido, o Tribunal Constitucional acatou o pedido dele e autorizou ele a ser candidato. Então, assim, as pessoas que acompanharam, muitas pessoas na Bolívia não perdoaram isso, né? Acharam que isso foi uma demonstração de autoritarismo muito grande dele, porque ele ignorou os resultados de um referendo popular. Então, a gente começa a explicar o que aconteceu esse ano por aí, né? Então, desde 2016, você tem um setor grande da sociedade boliviana que tem se organizado contra o fato do Evo ser candidato e reivindicando, né, denunciando o desrespeito ao referendo de 2016, que é o que eles chamam de 21F, né, que é 21 de fevereiro de 2016. Bom, corta, né, vamos agora para 2019, você tem uma situação em que a oposição aceita participar, uma parte da oposição aceita participar das eleições, ainda que denunciando o Evo, né, e vai, e se concentra basicamente, né, por conta das leis eleitorais bolivianas, no voto para o Carlos Mesa, né, que é o segundo colocado. Então, aí na Bolívia você tem uma regra eleitoral que a pessoa, para ser eleita no primeiro turno, precisa ter 50% mais um, né, ou ela tem que ter mais de 40% com 10% a mais do segundo colocado, né. E aí... Parecido com a Argentina, né? Parecido, né. É uma regra engraçada, né, a gente do Brasil fala, nossa, que regra esquisita, né, mas é comum. A pessoa pode ganhar com uma maioria simples qualificada, digamos assim, né? E aí, com essa regra, então todas as pesquisas anteriores indicavam o segundo turno, mas indicavam aí uma margem de uns 8%, quer dizer, o Evo, enfim... existe até uma chance dele ganhar no primeiro turno, né? Só que no processo da apuração teve uma série de denúncias de irregularidades, né? O Tribunal Superior Eleitoral, ele parou de divulgar as atas num determinado momento, aí quando ele voltou a divulgar as atas, o voto tinha virado completamente, as pessoas começaram a auditar os documentos que saíam no site do tribunal e identificaram divergências entre atas de um sistema de contagem de voto e outro, enfim, teve uma série de denúncias de irregularidades que foi engrossando o caldo da oposição para dizer que teve uma fraude na Bolívia. E aí, paralelo a isso, obviamente, né, porque na Bolívia nada é assim, um debate feito nas instituições, né, todos os debates são feitos na rua, existia manifestações massivas, né, da população, especialmente setores urbanos, né, de classe média, que se colocavam denunciando o que eles estavam chamando de fraude, né, do processo eleitoral. Sim. Então essa situação ficou muito tensa, né, no meio do processo a OEA disse que soltou uma nota dizendo que deveria haver segundo turno entre os dois candidatos, porque a apuração dos votos foi irregular, ou seja, uma nota bastante confusa também, né, porque é de bom senso nosso falar, bom, se há irregularidade na eleição, você não tem que forçar um segundo turno, né, se há irregularidade na eleição, você tem que investigar, né, a irregularidade, certo? Sim, exatamente. Antes de falar, tem que ter segundo turno, porque a irregularidade pode ser, inclusive, uma irregularidade que favorece o candidato ganhador, né? Então, assim, vamos, né? Então, a nota era muito esquisita, né? Mas como esses movimentos foram tomando as ruas e houve uma grande
manifestação e vários indícios de fato que haviam irregularidades muito sérias, o governo do MAS, né, decidiu então pedir para a OEA fazer uma auditoria das eleições, né, porque o primeiro resultado eleitoral que o Tribunal Superior Eleitoral soltou foi uma vitória então do MAS, por uma margem mínima também, acho que ficou em 46,5 a 36, sabe, 36, entendeu? Alguma margem mínima de diferença de votos. Bom, dito isso, existiam prazos para a OEA soltar o seu informe, mas as manifestações de rua foram crescendo, né? Foram crescendo, e aí havia enfrentamentos dos setores que defendiam o governo, que são sobretudo os setores do campesinato, né? Setores que habitam a parte rural da Bolívia e das periferias das grandes cidades. Então começou a ter enfrentamento entre esses setores e os setores que estavam denunciando que tinha havido uma fraude. A polícia foi se desgastando, no meio do processo a polícia se amotinou, né? E aí não existia mais força de segurança para impedir que os setores se enfrentassem nas ruas, então o processo foi ficando cada vez mais tenso, até chegar no final de semana passado, que, enfim, não, foi um pouquinho antes do final de semana passado, né? Então, a princípio você tinha as lideranças da oposição pedindo uma auditoria do processo eleitoral e uma segunda eleição, né? Porque houve fraude. Né? Então, isso era um pedido do Mesa, por exemplo, que foi o candidato que ficou em segundo lugar e tal. Ali para o começo de novembro, surge uma nova liderança desse processo de oposição, que é basicamente focado na figura do Camacho, que a gente pode falar um pouquinho mais dele mais tarde, que começa a pedir a renúncia do Evo. Né? Então, essa pauta da renúncia do Evo não estava no início, não estava junto com as denúncias de fraude iniciais do processo, entendeu? Só que ele começa a pedir a renúncia do Evo, a polícia se amotina, a polícia também começa a pedir a renúncia do Evo, né? E o processo vai se intensificando. No processo, nesse final de semana, a OEA adianta a nota que ela ia soltar num prazo posterior, né, e solta um relatório parcial, confirmando que havia irregularidades indicando uma nova eleição, né. Essa nota do OEA, então, desencadeia uma série de coisas, né, e aí, principalmente, aí o Evo fala, então, eu me comprometo a fazer novas eleições, né, eu me comprometo a promover essas eleições, etc., mas logo em seguida da nota, o Exército vai e fala e pede para o presidente renunciar, né. Isso dá uma sugestão, né, uma coisa meio contraditória, desculpa te interromper nesse momento, mas é uma pergunta que até me veio à cabeça recentemente. Lógico que isso sugere algo muito estranho, mas eu vi alguns jornalistas comentando de que o Exército tem esse poder lá, faz parte da Constituição do Exército. Sugerir algo em meio a um caos, assim. Isso é verdade? Ou foi uma coisa meio esquisita do jeito que parece mesmo? Olha, eu não conheço isso, assim. Na minha caracterização, na Bolívia, em qualquer lugar do mundo, uma força pública, né, um chefe de Estado, né, essa é uma das forças públicas sugerir, né, principalmente aquela que detém as armas, né, sugerir para o presidente a renúncia, para mim é um golpe de Estado, entendeu? Sim. Porque nesse momento, vamos, assim, só para dar um pouco o contexto, a situação estava muito tensa. As casas por exemplo, a casa da irmã do Evo foi queimada, né? O sobrinho de um dos senadores tinha sido, acho que de um dos ministros foi sequestrado, né? De Potosí tinha sido sequestrado. Então, os membros do governo estavam se sentindo ameaçados, né? Fisicamente ameaçados. Então, a única força pública que opera naquele momento que poderia protegê-los, proteger a sua integridade física, né? Não é proteger a sua política, é proteger a sua integridade física. Fala e diz, bom, então é melhor você renunciar, né? Isso para mim, eu acho que para eles, né? Eles leram isso como bom, então eu não tenho escolha, eu tenho que renunciar. Né? Porque se alguém botar fogo na minha casa, se alguém me atacar, ninguém vai me defender. Faz sentido. Então, isso já é um spoiler da sequência aqui, né? Que eu ia te perguntar exatamente isso, se
se pode ser considerado um golpe, mas se você quiser terminar de fazer o contexto e depois explicar um pouquinho do porquê que você acha que é um golpe, fica à vontade. Tá, eu vou terminar então o contexto. As Forças Armadas sugerem essa renúncia, né, ou pedem a renúncia, o Evo Morales renuncia, né, e vai, vai se abrigar no Chapare, né, que é essa região cocaleira em Cochabamba, onde ele fez a carreira, digamos, sindical, de movimento sindical dele, né. Só, enfim, uma observação, né, na Bolívia, a folha de coca, ela faz parte dos cultivos tradicionais da Bolívia, né, então é uma folha que é consumida como a gente consome café, digamos assim, né, então ela é um bem, enfim, ela não existe somente, ou enfim, ela não existe para fazer cocaína, né? Só porque eu não sei quem está escutando a gente fala, o Evo é cocaleiro, então parece que ele é narcotraficante, entendeu? Não, ele vem de um setor que... Não é importante. Ele vem de um setor que planta a folha de coca, que é um cultivo tradicional, andino, enfim, e voltando, é como se fosse um café na Bolívia, né? Chá de coca e tal, eu quando vivi lá tomava muito chá de coca, assim. Bom, então voltando aqui a entrevista, né? Então o Evo vai para essa região cocaleira, que é do Chapare, e fica protegido, né, entre os seus ali, né? E existe um vácuo de poder, né? Enfim, só que aí as outras pessoas que estão na linha sucessória, segundo a Constituição, que é o presidente do Congresso, presidente do Senado, depois seria o presidente da Câmara dos Deputados, né? Essas outras pessoas que estão na linha sucessória renunciam seus cargos também, né? E aí, por conta, imagino eu, do medo generalizado, do abandono do apoio do Exército, né? E nesse momento, a segunda vice-presidente, né, que é a Jeanine Áñez, né, que é uma senadora da oposição do BN, ela se coloca como na linha sucessória, fala, não, então eu vou assumir, porque os presidentes e vice-presidentes do Congresso renunciaram, então cabe a mim a tarefa de assumir a presidência da Bolívia e fazer as novas eleições, né? Então ela se coloca nessa posição e cria uma situação complicada agora no começo dessa semana, que era bom, então, mas para ela assumir, ela precisa sessionar, né, precisa ter a reunião da Assembleia Plurinacional, e o MAS é a maioria da Assembleia Plurinacional, né? E aí você tem duas interpretações, né? Você tem a interpretação de que ela está, de fato, na linha sucessória e não precisa ter nenhum tipo de sessão da Assembleia Plurinacional para que ela tome posse, né? E existe a interpretação de que para que ela tome posse precisa ter uma sessão com quórum, né, da Assembleia Plurinacional, né? E então isso não está na Constituição. Essa é a questão. É uma situação sui generis, então a gente pode interpretar a Constituição no sentido de ela sim estava na linha sucessória, então ela sim tem o direito enfim, assumir a presidência, né, porque ela estava na linha sucessória, isso independe da sessão ter quórum ou não, ou você pode interpretar que não, na verdade, como não houve, as presidências estavam vazias, né, essas pessoas renunciaram, caberia então a sessão indicar ou votar numa nova presidência, né, então o Congresso teria que sessionar, né, indicar uma nova presidência para que essa pessoa então fosse presidente, né. Então assim, existe toda essa complexidade e os deputados do MAS, aí não se sabe, mas eles dizem que eles não estavam conseguindo chegar ao Congresso. Assim, não deu nem para entender a Salvatierra, né? Salvatierra, que é uma das congressistas, eu não consegui identificar ela no vídeo, mas era um vídeo falando que ela não estava conseguindo entrar no Congresso, no Senado, não lembro certo. Exato. O que acontece com a Salvatierra? Salvatierra. Ela era a presidente do Senado, né? Então,
segundo a linha sucessória, era ela quem deveria assumir depois do Evo. Só que quando o Evo renunciou, ela também renunciou ao cargo de senador. Entendeu? E aí também existe uma discussão, mas o Senado, porque com o presidente você pode... No caso do presidente, existe a ideia de que o presidente renuncia e a Assembleia, o Congresso, tem que aceitar a carta de renúncia dele. Entendeu? Entendi. Isso é um fato novo. Agora, mesmo. Entende? Exato. Isso está presente, né? Tanto que, no caso o que a Agnes argumenta é que o Evo, como ele foi para o México, ele abandonou as funções. Entendi. Entendeu? Então não precisava analisar ou como se diz, não precisaria aprovar a renúncia dele no Congresso. Entendi. Isso também é uma discussão, entendeu? Porque muita gente fala, não, tinha que ter aprovado no Congresso. E a mesma coisa com os deputados e senadores, né? Ela falou que renunciava, né? Mas a renúncia dela não foi aprovada no Congresso. Entendeu? E aí ela falou, não, eu quero entrar no Congresso, porque eu sou congressista, e a polícia não deixou. Entendeu? Toda essa discussão que é bem complicada. Assim. Entendi. Esse movimento ao socialismo, que é o MAS, o partido do Evo, ele era a maioria nas duas, tanto no Congresso, lá é bicameral, né? Congresso e Senado. Ele era a maioria nas duas. Não lo puedes impedir, uma pulsión que me llama, inadaptada, cada dia mais. Nas duas, entendi. Bom, sendo assim, num movimento totalmente discutível, como você colocou, então dá pra gente analisar a partir da ideia de golpe. Sim, é isso, assim, eu acho que se a gente considera que o fato do próprio exército ter pedido a renúncia do Evo é um golpe, se a gente considera isso, então tudo que vem após isso também é ilegal, né? Porque, né, a renúncia do Evo não é uma renúncia, a renúncia do Evo é golpe, entendeu? Sim. Então, assim, também isso já, se você já considera que é golpe, então tudo que está acontecendo depois também não tem muita legalidade, né? No caso da Agnes, eu acho que o que o MAS estava tentando construir era voltar, né, a legislar na Assembleia Plurinacional para conseguir indicar um presidente, né, que fosse do partido deles, né, para tocar esse processo eleitoral. Né? Só que aí eu acho que eles não esperavam, né, que ela, enfim, fizesse essa interpretação da Constituição e se autodeclarasse presidente, né? Agora, o Tribunal Constitucional Boliviano reconheceu a Agnes como presidenta, né? Como constitucional. A sucessão ele reconheceu. Só que é o mesmo Tribunal Constitucional que reconheceu que o Evo podia ser candidato pela quarta vez, né? Então, assim, não é um Tribunal Constitucional. Então, é isso que é curioso. Isso me chamou a atenção. A minha interpretação disso é que eles não estão querendo brigar com ninguém, entendeu? Para ser bastante eufemística, né? Eles estão ali para servir o governo que tiver que servir. Não quis se né? mostrar mais. Se quiser, você quer ser presidente, tudo bem ser presidente, tá tudo bem, entendeu? Não tem nenhum problema. Assim. Eu vejo assim como uma demonstração de que de fato esse tribunal não é um tribunal autônomo, né? Já havia antes com a decisão deles apoiarem a quarta candidatura do Evo, já via isso como uma falta de autonomia e agora, nesse caso, assim, para mim se comprova, Entendi. né? Não é que eles são comprometidos politicamente com o projeto, eles simplesmente estão ali para servir os mais poderosos, assim, quem tá no poder. E de alguma forma isso mostra que o Evo perde alguma força, não só por causa disso, né? Ele rachou alguns movimentos que seguiam com ele há muito tempo, parte de quem tá silencioso, né, tem uma galera, obviamente, muito a favor, galera não é a melhor palavra, mas vários movimentos, né, principalmente o pessoal de El Alto e os movimentos indígenas que têm tomado La Paz, pelo menos em vídeo, né, o que a gente vê,
mas muita gente que estava próximo dele ou está silencioso, esperando o que vai acontecer, ou realmente já está em oposição. Mas, de qualquer maneira, aqui a gente está trabalhando com a hipótese de golpe, e aí, independente de ser um golpe ou não, o que me parece que o regente disso foi o aquartelamento, o objeto disso foi o aquartelamento do exército, das polícias, que ignoraram movimentos muito sanguinolentos. Mas o que caracteriza agora é possível dizer que esses movimentos mais afoitos, mais sanguinolentos, mais aguerridos, liderados por exemplo, pelo Luiz Fernando Camacho, eles estão tomando força agora? Eles que são o rosto desse golpe, digamos? Ou não? Está ainda muito difuso? Bom, olha só, para mim o golpe, ele, assim, o Camacho fez um golpe? Não fez um golpe, né? O golpe, ele se caracteriza pelo fato de que o exército pediu a renúncia do Evo, ponto, acabou. Entendeu? Entendi. Isso é o assunto do golpe, né? O Camacho é uma liderança da cidade de Santa Cruz, ele não é um político, ele não estava concorrendo às eleições, ele é que a gente chama de movimento cívico, né? Então, movimentos cívicos são movimentos de característica regional, né? Então, é como se fosse o movimento regionalista de São Paulo, como se fosse o movimento regionalista aqui da Bahia, né? Então, eles reúnem todas as instituições dos movimentos locais, né? Só que aí essas instituições entram tanto sindicatos, movimentos sociais, quanto câmaras empresariais, né? São movimentos amplos, digamos, que se unificam pela região, né? Que é uma coisa única da Bolívia, né? Porque a gente não tem isso aqui, né? O movimento cívico da Bahia vai reunir o empresariado com os trabalhadores e todo mundo, não, né? Então, isso é uma coisa bastante única, né? E aí você tem, por exemplo, em Santa Cruz, o movimento cívico que é muito pautado pelo empresariado, né? Tanto o empresariado que ganha com os negócios do gás, né? Do gás natural, porque boa parte dos poços de extração de gás natural estão no departamento de Santa Cruz, que fica no Oriente, ali com fronteira com o Brasil, perto de Corumbá, né? Quanto setores da agroindústria, né? Então, assim como Mato Grosso, né? Alguns outros, o mesmo interior de São Paulo, Goiás, etc. Essa região na Bolívia é uma região de agroindústria, então tem muitos fazendeiros de gado, tem muita produção de soja, muita produção de açúcar, né? Tá tudo nessa região, né? Então, esses setores são muito fortes no movimento cívico de Santa Cruz, né? E o Camacho, que é representante, né? Ele vem do empresariado crucenho, né? Que é de Santa Cruz, ele vem desse setor empresarial, né? Que é diferente, por exemplo, do Pumari, que é o líder do movimento cívico de Potosí, né? Que é uma figura que tem trajetória no movimento sindical. Porque o movimento cívico de Potosí, ainda que tenha um empresariado, ele é muito liderado pelos sindicatos, né? Pelos sindicatos locais. Então, assim, existe umas diferenças, né? Mas o Camacho, ele, então, vem desse movimento cívico, né? E ele não era uma figura muito importante até o processo eleitoral de 20 de outubro, né? Nesse processo, quando as pautas da oposição começam a se radicalizar, né? Então, primeiro a oposição quer segundo turno, depois a oposição quer novas eleições, né? Quem deu o truco foi o Camacho. Ele falou, não, a gente quer renúncia do Evo, né? Acho que foi lá pro dia 4 de novembro. Então ele vem com essa pauta bastante radical, né? Porque estava sendo proposta até lá. Potosí, o movimento cívico de Potosí apoia isso, e ele fica ali durante toda a semana falando, bom, então eu vou entregar para o Evo a carta de renúncia, eu vou lá no Palácio Queimado, eu vou entregar para ele a carta de renúncia, entendeu? E isso mobiliza o país e radicaliza o movimento, né? E aí, o que acontece? No domingo, no dia da renúncia, o Camacho, de fato, consegue chegar em La Paz, ele consegue, e com o apoio da polícia, que está amotinada, porque as pessoas de El Alto são contrárias a ele, né, e o aeroporto de El Alto é o aeroporto de La Paz, então ele tinha que chegar naquele aeroporto, então com o apoio
da polícia amotinada, né? Ele chega em La Paz e é escoltado pela polícia até a sede de governo, né? Até o Palácio Queimado para entregar a carta, né? Quem recebe ele lá, para além dessa escolta da polícia que ele tem, é o Carlos Mesa, que era, né? Até pouco tempo a principal figura que organizava a oposição, porque ela foi no segundo turno, que ficou em segundo lugar, né? Então, assim, isso acontece no domingo que o Evo renuncia, né? Então, o Camacho, nesse momento, ele se torna a principal liderança da oposição. Nesse momento, tudo que ele fala, eu não sei se você acompanhou os twitters, depois ele deu uma acalmada, assim. Agora, no domingo, ele tweetou que era para ter uma junta de notáveis que ia governar o país. Ele tweetou que todas as figuras políticas do MAS, do governo, os ministérios, etc., tinham que renunciar, iam ser investigados, iam ser presos, né? Ele tweetou que tinha uma ordem de prisão contra o Evo Morales, entendeu? Ele foi tweetando uma série de coisas, né? Parece que a gente aqui do Brasil, né, lembra de algumas figuras, né, que gostam de governar por Twitter. Mas, enfim, ele foi tweetando uma série de coisas que dava a impressão que ele estava, de fato, né, pautando a ação da polícia, né? Então, assim, ele vira a principal interlocução da oposição nesse momento, né? E aí, ele não é qualquer figura, né? Não é só que ele é uma figura do empresariado tradicional, de direita, de oposição. Ele é uma figura ultra-religiosa. Então, quando ele fala, o Evo Morales, ele precisa ser... ele vai ser investigado, ele vai ser julgado, né? Ele não fala isso por uma questão de que ele cometeu algum crime, né? Ele fala, não, ele precisa fazer isso porque a justiça divina determina isso. Entendeu? Então, ele reivindica a justiça divina. Quando ele chega no Palácio Queimado, tem uma série de coisas muito simbólicas que acontecem nesse momento, né? Um apoiador dele na porta fala, a Pachamama não vai mais entrar aqui nesse palácio, agora só Deus entra nesse palácio. A Pachamama é uma entidade andina, né? Uma entidade andina muito importante, religiosa. As pessoas queimam a Huipala, que é essa bandeira dos povos andinos, que é muito importante. E esse pensa, bom, o golpe é liderado, ou seja, o movimento é liderado pelo Camacho. Bom, agora a gente tem uma nova presidenta, né? Ou que está sendo questionada, tá, não sei quanto tempo ela vai ficar lá, mas, enfim, teoricamente, na Bolívia, é ela que está dando as ordens para o exército, para a polícia e tudo mais, né? Ela tem como ministro da presidência dela o advogado do Camacho. Né? Então, assim, a rede dele, que é um advogado que, por exemplo, defendeu um grupo de estupradores lá em Santa Cruz, por exemplo, entendeu? É um advogado que tem uma posição super contrária ao aborto, entendeu? Enfim, é uma figura bastante complicada, né? E que é ministro da presidência dela agora. Então, assim, esse setor representado do Camacho, ele está agora no governo. Ainda que o Camacho não esteja exercendo nenhuma função pública, esse setor está no governo, né? Então, sim, né? Se a gente tinha uma liderança que era o Mesa, que estava lá dia 20 de outubro, agora, essa galera que está no governo, eu não diria assim, é liderada pelo Camacho, mas assim, é essa perspectiva do Camacho que está no poder agora. Entendi. Fazendo uma síntese de tudo que foi dito aqui, que a gente conversou, então foi um golpe, e embora não seja um golpe liderado completamente pelo Luiz Fernando Camacho, ele vira uma figura central, e agora é uma figura central, inclusive, do governo. O que eu ia te perguntar é que, assim, o que não dá para responder assim, o que dava para ser diferente, né? Mas, ao invés do golpe, será que o Evo esgotou as suas possibilidades? E se não, né, no caso, qual é o legado que ele deixa? Tá. Bom, eu acho que o Evo é responsável, né, como a gente conversou no começo, o Evo é responsável por parte desse processo, uma parte considerável desse processo, né, principalmente
Pelo fato de não ter respeitado as soluções, a resolução do referendo de 2016, e 2, porque se houve irregularidades nas eleições, provavelmente essas irregularidades foram fruto das ações do governo, né, ou de escolhas que o governo naquele momento fez, tá? Dito isso, assim, não é à toa que o governo do Evo Morales teve, no mínimo, 40% dos votos na Bolívia, né? Eu diria que mais, né? Concentra 40% dos votos. Apesar de ter um super desgaste, de estar no poder já há 13 anos, né? Então, enfim, existe um desgaste, mas 40%, assim, não tem nenhum candidato que ganhou tanto voto quanto ele nas últimas eleições, isso com certeza. Né? Então, isso significa que ele tem um legado, né? As pessoas votaram nele por motivos, né? E as pessoas mais pobres da Bolívia. Não foi qualquer setor da população boliviana, foi a população mais pobre, né? Que está concentrada onde? Nas grandes periferias, está concentrada na área rural, né? Então, a gente tem que pensar o legado do Evo do ponto de vista da mudança que ele promoveu na vida dessas pessoas, né? Então, existe uma mudança econômica, né? Ou seja, a extrema pobreza na Bolívia diminuiu horrores, né? Acho que de quase 40% para menos de 20%, né, 17%, entendeu? Então, isso é um dado muito impressionante do governo dele, né? Existe uma série de políticas que são feitas para os setores mais pobres, que são políticas sociais focalizadas, mas que fizeram muita diferença na vida das pessoas, né? Por exemplo, o Bono Juancito Pinto, tem bonificação para as grávidas, tem bonificação para as pessoas idosas, por exemplo. A Bolívia é um país que não tem um BPC como a gente tem, né? Então, são bonificações importantes, né? Então, as pessoas mais pobres olham e falam, bom, a gente é um país extremamente desigual, né, um país com poucos recursos, mas os recursos que a gente tem, esse governo conseguiu redistribuir um pouquinho, né, e aí a gente está numa situação muito melhor do que a gente estava antes. Então, existe uma percepção nesse sentido, né, um legado de justiça social que não dá para a gente ignorar, mas também existe um legado simbólico, né, que é justamente por isso que as pessoas estão tão bravas com a chegada desse setor da direita, da meia-lua, né? Entendi. No poder. Porque o Evo era um dos seus. O Evo era o irmão indígena, que falava aimara, que falava quechua, entendeu? Foi durante o governo dele que se incorporou esses símbolos, a bandeira, a Huipala. A Bolívia virou um país, uma nação plurinacional, né, um estado plurinacional. Isso significa que os povos indígenas são entendidos como anteriores ao estado boliviano e constitutivos do estado boliviano dentro das suas autonomias. Né? Existe todo um simbolismo de incorporação da indigeneidade dentro do Estado boliviano que ocorre durante o governo Morales. Foi o Evo Morales que fez isso para as pessoas? Não, os movimentos indígenas na Bolívia são organizados há muito tempo, lutam muito, enfim, eles participaram do processo constituinte, mas foi durante o governo dele. Então as pessoas estão com muita bronca da Agnes, do Camacho e desse setor que assumiu o poder agora, porque o discurso desse setor não é contra o MAS somente, entendeu? É contra todas as conquistas simbólicas que os povos indígenas conseguiram durante o governo do Evo, né? E simbólicas e efetivas, né? Porque, enfim, as autonomias indígenas, com todas as suas dificuldades, estão sendo implementadas, né? Ou estavam sendo implementadas até então, né? Então, eu acho que isso é um legado que é preciso enfatizar, assim, esse legado simbólico e o legado de justiça social também, né? E que as pessoas estão com medo de lutar por ele, né? Exato, as pessoas estão com medo de que seja revertido, né? Por um lado, via uma elite de poder que assume aí, supostamente temporariamente a presidência, que é ultra-religiosa, que nega os símbolos indígenas, né? Que nega os símbolos, inclusive os símbolos republicanos, né? Porque uma das coisas que a
que a Áñez fez, assim que tomou posse, foi mudar o protocolo da presidência, né? Porque a presidência antes, quando dava posse, por exemplo, ela mudou as Forças Armadas, né? Então ela deu posse ao novo chefe das Forças Armadas. Nesse processo de posse, o Evo Morales, desde 2009, fazia as pessoas jurarem com a mão na Constituição, né? Ele mudou o protocolo, né? Para deixar o Estado mais laico. Ela voltou ao protocolo antigo e fez o juramento com a Bíblia, entendeu? Então, a gente volta de religião para dentro do Estado, de uma religião só, né? Então, não é uma ideia de pluralidade religiosa, né? E uma negação dos símbolos indígenas, por outro lado, né? Então, as pessoas estão muito bravas com isso e também estão muito bravas com a possibilidade de perder o pouco de redistribuição de justiça social que o governo Evo fazia, né? Não foi um governo revolucionário, assim como no Brasil a gente não teve governos de esquerda que, nossa, super redistribuíram a renda e tal, mas conseguia ter uma postura um pouco mais avançada com relação à extração, assim, a negociação com as multinacionais na extração dos recursos naturais na Bolívia, né? Então, prova disso é a renegociação dos royalties dos hidrocarbonetos que houve no início do governo, né, que eles chamavam de nacionalização do gás, que aumentou muito os cofres públicos bolivianos, e aí ele teve um pouco mais de folga para fazer política social, que a direita neoliberal que o antecedeu não vinha fazendo, né? Então, essa outra direita que o antecedeu não fez essas renegociações. Ou não era avançado o suficiente para a pauta que havia naquele momento, né? Porque a pauta naquele momento, em 2005, quando Mesa renuncia, é a de reforma agrária, constituinte, nacionalização dos recursos naturais, né? É uma pauta muito avançada, né? Sim. E aí o Evo, quando chega no governo, vai mais ou menos cumprindo com uma coisa ou outra, né? Enfim, aí, né, consegue negociar, mas de fato há uma constituinte, né? Se bem que a constituinte já estava sendo eleita, né? Antes do Evo assumir. Então o processo ele já estava mais ou menos sendo encaminhado. Sim. Mas é isso, né? Então as pessoas não pediram a renúncia do Mesa justamente para abrir espaço para um governo mais radical. Que não radicalizou totalmente, mas reduziu a pobreza, deixou um legado super positivo. Realmente é um cara que veio do povo, que falava a língua do povo, né? E do povo Quechua e Aymara. Ele é Aymara, né? Mas do povo indígena, enfim, ele realmente ele é uma figura revolucionária, embora o seu governo não seja. De alguma maneira, né? Mas também, né, por outro lado, de alguma maneira ele foi um cara que deu algumas declarações um pouco estapafúrdias, e só que um pouco da sua falta de manejo em relação a pôr um sucessor, pensar uma política posterior à figura dele, né, também é uma falha que acabou trazendo essa extrema-direita, digamos assim, ao debate político, a ter motivos, né, deu munição para eles, e o que me parece, no fim das contas, me encaminhando para a pergunta final, é que o MAS, ele ficou um pouco perdido nisso, né? Por exemplo, porque se ele disser que, se ele conseguisse entrar, né, se os integrantes do MAS que supostamente não conseguiram entrar, conseguissem entrar e conseguissem, sei lá, digamos, eleger por quórum um de seus parlamentares, né, ou seja, a presidente do Senado, ou qualquer outro, eles acabariam aceitando a renúncia também, né, do Evo. O Evo mesmo hoje dia 14, deu uma entrevista falando que voltaria pro Chile, não, desculpa, pra Bolívia, para pacificar a Bolívia, não necessariamente para ser candidato. Então, tá havendo uma certa autocrítica, né, do MAS, de se entender como um peão perdido, e talvez agora, como que a gente pode dizer, né, qual que é o futuro da Bolívia? Eu sei que é uma pergunta meio complicada, mas você consegue ver rumos, assim, diante disso? Difícil, né? É muito difícil saber o futuro da Bolívia. Mas o que eu acho que dá para apontar, eu acho que você tem razão ao dizer, bom, o problema do MAS é que isso é um problema que se estendeu durante o governo todo dele,
é que o Evo, ele nunca, ele nunca assumia que ele tinha errado antes das coisas ficarem sérias demais. Entendeu? Uhum. Então, assim, ele só voltava atrás quando o movimento que o está questionando publicamente é muito forte. Entendeu? Então, isso aconteceu, por exemplo, no Tipnis. Então, quando a crítica ao Tipnis começou a ficar muito forte, muito pesada, aí o Evo voltou atrás. Ah, não vou fazer a lei e tal. Aí deu um tempinho, deu uns anos e foi lá e aprovou a lei, né? O Potosí é a mesma coisa, né? Potosí, o Evo, em diversas ocasiões, ignorou, assim, absolutamente a petição de Potosí. Né? Então as pessoas se sentiam muito traídas, porque diferentemente de Santa Cruz, Potosí é um departamento que em várias ocasiões deu voto assim, massivo para o MAS. Então o MAS era forte no departamento, né? E com essa forma de ignorar as petições, de desqualificar, né, os pedidos que esses setores estavam fazendo ao governo, ele foi perdendo apoio, né? Então eu acho que na eleição aconteceu uma coisa parecida. Entendeu? Ele foi até o limite. Uhum. Ele esgarçou Sim. até o limite. Só que aí chegou no momento que já não conseguia mais voltar. Entendeu? Chegou no momento que a negociação com a OEA, os outros atores que se colocaram como mediadores já não eram tão mediadores como ele achava que eram. Entendeu? Então ele teve que... quando ele retornou já era tarde demais, entendeu? Quando ele fala, não, vamos fazer novas eleições, não, eu não vou ser candidato, não, eu faço tudo o que vocês quiserem, mas assim, já era tarde demais, entendeu? Sim. Porque a dinâmica na Bolívia é muito intensa, né? Então acho que isso foi um problema, e foi um problema recorrente do governo dele, né? Recorrente, assim, a gestão das crises, no início delas, foi muito insuficiente, assim, era muito, sempre você é meu inimigo, vocês estão atuando para a direita, entendeu? Era sempre muito desqualificadora. E agora com relação ao futuro, né? Bom, com relação ao futuro, é difícil dizer. Eu diria que existem coisas que são mais preocupantes do que outras, né? Se, por exemplo, nesse desenho das próximas eleições, bom, o pior cenário é a Agnes sentar em cima da cadeira presidencial e falar, daqui eu não saio. Ela fazer isso, mas não é impossível. Não, com certeza. Não tem um cenário pior. Ela entregar o governo para uma junta militar pode ser um cenário pior. Eu não acho que seja tão possível. Eu não acho que os militares na Bolívia, assim, pelo menos até... Tudo é muito imprevisível com a Bolívia, né? Mas, assim, pelo menos até agora, eu não tenho visto os militares com vontade de governo, né? Sim. Mas, enfim, ela pode ficar lá, né? Isso pode ser uma... E aí um outro cenário ruim seria? Um outro cenário ruim seria um desenho da próxima lei eleitoral e do próximo processo eleitoral, um desenho que excluísse o MAS, entendeu? Tá. Ou seja, alguém vai falar, não, mas o MAS fez fraude. Se o MAS fez fraude, que é uma palavra que não está no informe da OEA, não existe fraude, eles não terminaram de fazer a auditoria inteira, entendeu? Eles identificaram muitas irregularidades e pediram uma nova eleição, mas, assim, em nenhum momento naquele documento eles falam em fraude, né? Isso é bom lembrar, né? Mas eles podem interpretar aquele informe e interpretar, inclusive, a fala do Almagro, né? O Almagro fala fraude, ele fala, né? Mas no documento não tá. Eles podem interpretar isso como motivo para retirar a possibilidade do MAS concorrer às eleições, né? Então aí a gente tem talvez um caso parecido com o Brasil, né? Enfim, ou seja, você tira do jogo o principal interlocutor, o principal ator político, né? De maneira autoritária, né? Então isso seria muito grave, porque o MAS hoje representa 40% dos votos na Bolívia, né? Eu acho difícil. Então, o melhor cenário para o Evo Morales seria se eles pudessem, né, se eles interpretassem a lei eleitoral como uma lei
enfim, como interpretassem o processo como, bom, o processo eleitoral teve irregularidades, mas a inscrição das chapas não foi regular, então, portanto, nós vamos fazer as eleições com as chapas que foram inscritas, né? Então, o Evo Morales poderia concorrer nesse sentido às eleições, né? De novo, né? Então, acho que esse seria, talvez, o melhor cenário para o MAS nesse momento, assim. Só que eu acho que eu acho bem difícil isso acontecer, porque as pessoas estão reivindicando o referendo de 2016, né? Então, o Morales deu o referendo, ele não pode ser candidato de novo, enfim. Então, assim, existe essa tensão, né? Se você aceita as chapas que foram inscritas na eleição anterior, o Evo Morales e o Lineira podem participar. Se você não aceita as chapas, talvez você abra o caminho para uma reformulação da lei eleitoral, e aí outros atores vão poder se inscrever. E aí você tipo o Camacho, né? Tipo o Camacho, né? Tipo várias outras figuras que estavam nesse processo cívico que não eram candidatos, que agora vão poder ser candidatos, entendeu? E também abre a possibilidade de caçar o MAS por uma suposta fraude eleitoral, entendeu? Então, assim, não tem nada definido, então vai depender de como é que o jogo político vai começar a se estabelecer agora na Assembleia Plurinacional, né? O MAS legislou ontem de madrugada, não sei se você acompanhou isso. Eles acabaram de eleger. Não acompanhei. Acabaram de eleger o presidente da Câmara dos Deputados, Sérgio Tchok. Olha só, não sabia. Não. Então, assim, eles estão se compondo, né? Então, estão se colocando. Eu não vi nada, né? Eu fiquei fora das notícias nas últimas horas, assim. Não vi nada com relação a eles questionarem diretamente, assim, eu sei que o Evo está questionando, mas não vi nenhuma iniciativa da Câmara dos Deputados até agora em questionar a Agnes, né? Mas é possível que haja. Eu não sei exatamente quais. Eles devem estar medindo as estratégias deles agora, né? E aí, existe isso, né? Existe o jogo que está ali na Assembleia Plurinacional, mas existe o jogo das ruas, né? Que é um pessoal que não estava nas ruas antes, né? Principalmente esse setor de elágito massivo não estava presente nas ruas antes e que agora está nas ruas. Eu vejo, né, minha visão, não tanto para falar volta a Evo Morales, ou foi um golpe, entendeu? Mas para dizer que essas pessoas no governo a gente não aceita. Eu não entendi, meio assim, olha, tudo, né, assim, a questão a gente não aceita um governo da meia-lua, a gente não aceita um governo que não foi eleito, a gente não aceita essas pessoas no governo. Isso, não existe possibilidade disso acontecer. E os movimentos de El Alto, enquanto a gente falava aqui, eu até abri o Twitter para ver se tinha alguma coisa. Os movimentos de El Alto estão lá fortemente em La Paz, né? E, assim, ocupando todas as ruas. Aí tem que ver que governo que consegue pacificar essa rua, né? Muito difícil pensar isso, né? Exato. Agora a Agnes tem o apoio da polícia e do exército, né? Então, teoricamente, ela pode reprimir esses movimentos. Mas se ela reprimir, vai ficar muito feio para ela, né? Porque toda a desculpa do exército era aí eu não vou sair na rua porque eu não quero reprimir as pessoas, né? Exatamente. Enfim, então tá uma situação tensa. Agora, Elarto, quando vai pra rua, entendeu? Vai pra rua, vai tentar entrar no Congresso, enfim, porque eles não reconhecem esse governo, né? Assim como a oposição não reconhecia o Evo e queria que ele renunciasse, Elarto vai pra rua para que a Agnes renuncie. Então, existe o jogo que se joga dentro da Assembleia Legislativa, mas a gente não pode esquecer que a política na Bolívia tem se definido na rua. Entendi. Não, mas eu acho que os caminhos que você mostrou possíveis são esclarecedores, de verdade, assim. De entender, porque no fim das contas, o que me parece, olhando como um leigo, que mais cedo ou mais tarde o Evo vai ter que voltar, mesmo que ele ponha o rabo entre as pernas, ou que ele seja malandro o suficiente, e para tentar conversar, porque como que vai tirar esse povo da rua, né? Me parece ser a única saída. Por isso que ele tá apelando pra ONU e pra Deus do mundo, pra tentar voltar e conversar, né? Que, querendo ou não, ele ainda é o líder legítimo de uma parcela grande da população, como você colocou. Mesmo que ele tenha culpa em tudo isso e etc. Não sei se as pessoas em Elarto estão reivindicando, estão falando, eu quero que o Evo volte.
ou a nossa única possibilidade de liderança é o Evo. Eu não sei se eles estão falando isso, entendeu? O que eles estão falando é que, nesse processo, eu não aceito que vocês façam uma revolução pela democracia no país e que a gente acabe terminando com esses setores da direita mais golpista boliviana, né? Porque setores da meia-lua têm tradição em ações golpistas, né? Enfim, no começo do Evo Morales eles tentaram alguns, né? Esses setores da direita mais golpista boliviana estarem no poder agora. Entendo. Você entende? Então, o que as pessoas estão reivindicando é isso. Eu não tenho tanta certeza se a única pessoa que pode resolver o impasse é o Evo, entende? Ou se tiver um político ali que as pessoas reconheçam como um político que lhes representa, ou que pelo menos não seja desse setor das elites, entendeu? Isso talvez acalmasse as pessoas, né? Então, o Evo Morales é um ator político, ele não está desaparecido do cenário, obviamente ele tá lá, né? Tá interferindo na política boliviana com certeza, tá jogando ainda, né? Mas eu acho que a esquerda, esses setores de Alto, por exemplo, eles estão na rua por motivos mais amplos. Que bom ouvir isso. Bom, falando em bom, o papo foi ótimo, mas enfim, foi ótimo conversar com você. Eu estenderia esse papo de verdade mesmo, não tô falando isso por puxa-saquismo. Foi bom ouvir mesmo, foi esclarecedor, você trouxe muita coisa nova pro nosso ouvinte e para mim também, e eu só tenho a agradecer a sua participação. Sou eu que a gente puder fazer por você. Se você escrever alguma coisa e quiser nos mandar também, as portas estão abertas, os canais estão abertos. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Eu fico feliz aí de escutar os comentários, né? Pelo menos tantos anos aí estudando a Bolívia serve de alguma coisa agora, né? Não serve só para escrever uma tese, ter um diploma. Brincadeira. Mas fico feliz de estar conversando com vocês, de ser convidada a falar no programa. Enfim, apesar do momento ser muito difícil, né? Ser um momento, acho que, sei lá, eu julgo um momento de bastante tristeza, né? Na América, enfim, na Bolívia é um momento triste, assim. Mas fico pelo menos feliz de que as pessoas estejam interessadas no tema e estejam tentando acompanhar o tema assim de maneira mais aprofundada, né, nas suas diversas matizes. Com certeza. Aí, tá bom? E super parabéns pela iniciativa, pelo podcast. Acho que é muito importante essas iniciativas de vincular um pouco o que a gente discute na academia à sociedade de maneira mais geral, assim. Acho que enfim, então de parabéns aí pelo projeto. Bom, muito obrigado. Então, como é praxe aqui, inventado pelo Sorrilha, hasta luego. Hasta luego.